Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a EAP, a estrutura analítica do projeto, ou WBS, Work Breakdown Structure em inglês. Bem, o que é a EAP? A EAP é uma forma gráfica visual de decompor o trabalho do projeto, não é? Ou seja, se a gente pegar um projeto e tentar entendê-lo como um todo, ele muitas vezes é extremamente complexo e grande. Então nós temos que Que quebrar esse projeto em pedaços menores, mais fáceis de serem gerenciados, mais capazes de serem compreendidos, onde eu consigo atribuir tarefa, onde eu consigo atribuir funções. Então, usualmente, essa EAP, ela é como se fosse um organograma, onde lá no topo nós temos uma caixinha, que é a caixinha do projeto. Essa caixinha se decompõe em fases, essas fases se decompõem em subfases, até você chegar no menor nível, ou seja, na ponta. Eu brinco, na caixinha que não tem caixinha embaixo. Quando você chega nesse nível, a gente está falando do pacote de trabalho, o Work Package. O que é o pacote de trabalho, então? Ele é o menor nível dessa EAP, ou seja, é a caixinha que está no menor nível. É nessa caixinha que eu vou atribuir responsabilidade, é nessa caixinha que eu vou calcular custos, é nessa caixinha que eu vou calcular prazos, não é? E, naturalmente, ao ter essa árvore, eu vou conseguir fazer esse rollout para o projeto a partir dessas pontas. Então, ou seja, se a gente pegar uma casa, a gente fala, poxa, construir uma casa é muito grande. Mas se eu dividir a casa em preparar o terreno, fazer fundação, alvenaria, estrutura, instalações, fundações, vocês notaram? Aí eu falo, agora eu vou preocupar só com a fundação. Aí eu vou ter o quê? Toda a parte de escavação, toda a parte de estrutura. E aí eu vou conseguindo ter uma dimensão melhor do trabalho. Inclusive, o próprio detalhamento da EAP dá uma ideia de dimensão do trabalho que você vai fazer. É lógico, muitas vezes uma das formas clássicas de se medir o tamanho do projeto é pelo tamanho de caixinhas que ele tem, né? A gente brinca muito, por exemplo, os usuários aí de Project, Primavera, falam assim, qual o tamanho do seu projeto? Tá 3.000 linhas, 4.000 linhas. Isso é uma ideia vaga de como o seu projeto está decomposto. Não é? Ou seja, de quantas caixinhas ele vai ter para se fazer aquele trabalho. E aí, pessoal, esse detalhamento, né? Um dos grandes segredos de uma boa EAP é o detalhamento correto. Detalhou demais, o custo de controle fica muito alto. Detalhou de menos, a EAP se torna inútil. Então, como detalhar? E aí, eu vou dar uma dica minha pessoal, né? Como é que eu faço? Um projeto normal, né? Um projeto normal, vamos pensar num projeto de 6 meses, um projeto de 1 ano. Usualmente, eu gosto muito da regra 8 a 40. Alguns autores falam de 8 a 80, mas eu gosto de 8 a 40. O que é 8 a 40? 8 horas a 40 horas. Então você, quando olhar para aquela caixinha, ela deve durar entre 8 e 40 horas. Se ela estiver durando 2 horas, você vai ter que ter uma justificativa para dizer o seguinte, para que eu detalhei tanto? Será que eu vou ter controle suficiente para controlar uma tarefa de 2 em 2 horas? Né? Porque a tarefa de 2 horas, qual que é a diferença se eu controlar ela dia a dia? Para que ela vai ter que durar 2 horas? Ou, se eu tiver uma outra caixinha que dura 3 meses, eu falo, poxa, isso não é um pacote, isso é um pacotão. Então é hora de eu quebrar um pouco mais. Então, sempre quando eu estou fazendo uma EAP, eu vou descendo o nível. Normalmente a técnica clássica que a gente usa para montar um EAP é a técnica da decomposição, né? Você vai pegando uma... Eu gosto muito de fazer aquele exemplo. Você pega uma pedrona, quebra a pedra, quebra, até você ter o grão que você quer. Então, por exemplo, areia é um grão. O talco ali, o pó do talco, é um grão. Se você pegar e aumentar uma lupa, aquilo é uma pedrinha. Agora, até que gramatura, né? Até que tamanho de grão, usando naquela conceito de granulometria, eu vou ir. Então você vai detalhando até quando você fala assim, esse pacote tá bom. E num projeto normal, óbvio, um tamanho bom é o tamanho entre 1 dia, que é 8 horas, e 5 dias. É um pacote muito palatável, muito fácil de controlar. Por quê? Porque ele sabe. Agora, se esse pacote estiver dando 40 dias, pô, de repente vale a pena quebrar ele em 3 pacotes, em 2 pacotes. Se o pacote estiver dando 15 minutos, de repente é melhor aglutinar ele. Claro, gente, isso que eu estou falando são sugestões. Isso não é regra. Você pode ter um pacote que é tão crítico, ele dura 15 minutos, mas ele é tão crítico que ele merece ter e ser considerado como um pacote separado.
Então é essa lógica. Então a gente vai quebrando. Então você pode ter aí um projeto com 3.000 pacotes, com 5.000, com 15.000, com 200, com 300. E esse tamanho vai definir como o seu trabalho vai ser feito. Então uma das melhores e mais claras formas de ver se o escopo do meu projeto está sendo feito e está sendo atingido. Eu, particularmente, sou apaixonado pela AWS e é uma das primeiras coisas que eu faço em qualquer projeto que eu ponho a mão. Bem, até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá!